Amém, queridos. Eu quero, no nome de Jesus, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela obediência ao chamado, louvar a Deus. Muitos talvez estão ainda travando alguma guerra interior. Nossa, por que eu tenho que estar aqui nessa manhã? Mas você vai sair daqui sabendo que você falando, não, eu precisava estar aqui nessa manhã. Foi bom eu estar aqui nessa manhã. E nós estamos em paz. Amém, querido? O espírito que foi deixado, o legado que foi deixado por Jesus, foi de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Então, tudo que Jesus tinha para deixar, que ele deixou de legado, mais importante foi a paz. E nós temos que manter essa paz, né? Tu, pois, conservarás em perfeita paz, diz o profeta Isaías, aquele cujo coração ou cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nós confiamos no Senhor, Deus não só nos deixa a paz, como essa paz ela se transforma em perfeita paz. Quando nós estamos com a nossa mente, os nossos pensamentos voltados a Ele. Ele multiplica a paz. Salmo 119, versículo 65 vai dizer assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha aí, é muita paz, Ele deixa a paz, Ele multiplica a paz, sabe? Então nós estamos em paz, amém? Só que nós precisamos entender algumas coisas, que muitas vezes a falta de entendimento dessas coisas, não que eu fui surpreendido novamente, né? Como diz aquele, quando eu fui essa semana junto com o Bruno, tem esses dias agora, lá no escritório do Salvador, né? E ele pensou que ele ia escapar. E o Salvador falou: nossa, como aquela palavra de domingo, e nossa, assim, assim, assim. Eu falei: rapaz, e eu senti diferente de você, Salvador. Eu senti que o título da mensagem podia ser assim: mais do mesmo. Eu já preguei isso umas 20 vezes. E ele falou assim: mas dessa vez foi diferente para mim. Dessa vez mexeu comigo. Dessa vez fez. Então você que fica falando isso aí, ó, toma. Né, Salvador? Eu fui surpreendido, porque eu podia pôr o título da mensagem: mais do mesmo. Estava feita a mensagem. Aleluia. Mas não é isso, nós estamos em paz, mas tem algumas coisas, irmãos, que nós temos que meditar um pouco aqui. Há uma guerra que foi declarada desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa guerra começa em Gênesis, essa guerra ela passa por todas as escrituras, até no Apocalipse você vai ver que nós estamos em guerra. E tem uma guerra, querido, que muitas vezes se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba guerreando com o inimigo errado. A gente acaba, sabe, travando guerras desnecessárias. E a gente perde o foco. A gente perde algo que você vai entender, porque você é inteligente. Você vai entender o que Deus quer falar com a gente. E nós temos que prestar bastante atenção nisso, para a gente não continuar errando ou não voltar a erros. E quando isso bater na nossa porta, a gente saber como agir. Porque realmente é difícil. Você vai ver que é difícil. Mas abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Lucas capítulo 9. Eu quero tentar ser o mais objetivo possível, se o Senhor assim me permitir. Lucas capítulo 9, e nós não estamos fazendo uma reunião porque o pastor está bravo, ele está... Não, muito pelo contrário, nós temos que fazer uma reunião mensal. Talvez nós não estamos conseguindo, mas nós temos que fazer. Então isso é algo que a gente vai, de repente, desenvolver um calendário aí, é o primeiro domingo do mês, eu não sei quando, ou não vai ter domingo nenhum, vou pegar você de surpresa de novo. Mas a gente vai ter uma reunião mensal. A gente vai procurar ter, pelo menos. Lucas 9, 49 a seguir, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 49 a seguir, por gentileza.
E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não a segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia decididamente, tem algumas traduções, de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nós vemos aqui em poucos versículos, irmão, duas situações que você vai ver que elas são recorrentes em vários contextos da palavra. Primeiro, é essa questão da proibição. Ó, não faz igual a gente faz, não segue o que a gente segue, não entende como a gente entende, então a gente bate contra aquilo, quer defender, quer, ó, vamos proibir. Vamos nos levantar para proibir algo que não está na tua alçada, na minha alçada fazer. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, e a pessoa tem outro chamado. Você entende de um jeito, a pessoa entende de outro, mas há uma conotação bem específica aqui, vamos proibir. Eles não estão, afinal de contas, não são da plenitude. Afinal de contas, pegando no contexto aqui, eles não estão seguindo junto com a gente. Então vamos proibir. Mas fala assim, Jesus falou, não proibais. Mas agora eles são contrariados aqui, em uma situação que eles entendem que, naturalmente, pô, nós estamos com Jesus aqui. Mas o entendimento dos samaritanos é que eles não queriam nada com Samaria. Eles estavam de passagem ali. O negócio deles era decididamente ir para Jerusalém. Eles iam pernoitar ali e seguir adiante. E tem toda essa questão samaritana, mulher samaritana com Jesus. Samaritanos não se comunicam com os judeus. Não é isso. A história aqui é só uma, bem simples para você entender. Eles foram ali naquilo que eles entendiam que deveria ser naturalmente aceito, eles pousarem ali, preparar a pousada para Jesus, afinal de contas, eles, estamos preparando algo para Jesus, e os caras não... Então vamos pôr fogo, já que nós somos contrariados mesmo. Manda fogo aqui, Elias fez isso, vamos fazer, só que o contexto é totalmente diferente. Mas eu queria passar um pequeno vídeo ali, para depois a gente trocar um pouco de figurinha. Presta atenção nisso, por gentileza. Um homem viu uma cobra morrendo queimada e decidiu salvar essa cobra do fogo. Só que quando ele foi retirar a cobra do fogo, a cobra picou. E a dor foi muito forte. Imediatamente ele soltou ela lá no fogo. O homem viu aquela situação, mesmo sentindo muita dor, resolveu ainda assim salvar a cobra. Buscou uma vara de metal, tirou a cobra do fogo e conseguiu salvar a cobra. O moço que estava ali pela situação, olhando, disse assim, ela picou, ela lhe feriu. Por que você tentou novamente, se arriscou, foi se queimar atrás de uma situação, de uma vara? E ele respondeu para aquele rapaz, a natureza da cobra é morder. Isso não vai mudar. Mas a minha natureza é ajudar. Então não mude a sua natureza simplesmente porque alguém te prejudicou. Não perca o seu bom coração. Apenas tome precaução. Um homem viu uma cobra morrendo. Passa de novo.
e decidiu salvar essa cobra do fogo. Só que quando ele foi retirar a cobra do fogo, a cobra picou. E a dor foi muito forte. Imediatamente ele soltou ela lá no fogo. O homem viu aquela situação, mesmo sentindo muita dor, resolveu ainda assim salvar a cobra. Buscou uma vara de metal, tirou a cobra do fogo e conseguiu salvar a cobra. O moço que estava ali pela situação, olhando, disse assim: ela picou, ela lhe feriu. Por que você tentou novamente, se arriscou, foi se queimar atrás de uma situação, de uma vara? E ele respondeu para aquele rapaz: a natureza da cobra é morder. Isso não vai mudar. Mas a minha natureza é ajudar. Então não mude a sua natureza simplesmente porque alguém te prejudicou. Não perca o seu bom coração. Apenas tome precaução. Um homem viu uma... Amém. Amém, querido. Só medita nisso aí, por gentileza. Eu queria passar algumas considerações para vocês aqui, do momento tão importante que nós estamos vivendo e quantas coisas assim, irmãos, coisas pequenas apaga o fogo. Deus começa a incendiar, que nem você viu algumas vezes acontecer, e daí a pouco começa algumas coisas dessa natureza. E você vê, meu Deus, o que aconteceu? E não aconteceu nada. São coisas simples de se lidar se a gente realmente entender qual é a sua natureza, de que espírito você é. Porque o que Jesus falou aqui para eles, ó, vocês não sabem de que espírito sois. Que na realidade eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Tanto é que depois, né, ele vai conversar com a mulher samaritana, ele propõe um diálogo ali, e a samaritana até assusta, né? Quer dizer, os samaritanos não receberam Jesus, mas Jesus recebeu os samaritanos. Olha que coisa, né? Quando teve a oportunidade, ele foi até a samaritana ficou meio armada ali, ele começou a travar um diálogo com ela ali, e ó, nosso entendimento, nossa doutrina, que nós recebemos dos nossos pais, é que se adora nesse monte, mas vocês dizem que é em outro monte, percebe? Então, amado, quem que pode convencer a pessoa em qual monte que ela deve adorar? É só o Espírito Santo, é só a obra de Deus. Porque aí Jesus trava um diálogo com ela ali numa boa e fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Mas em momento nenhum Jesus está batendo de frente com ela. Ela que está. Mas aí começa ali, tal, eu tenho algo para te dar. Não, então me dá, só que ela entende de uma forma natural. Mas o final da história é tremendo. Amém? Agora, coloca isso só, deixa isso aí. Tipo assim, qual é a sua natureza? Qual é o espírito que age em você? De que espírito sois? Pergunta para o irmão, de que espírito você é? De que espírito somos, irmão? Daqueles que entendem o que Jesus veio fazer e segue essa visão e ajuda a fazer a visão? Ou que quer pôr fogo em tudo, que quer proibir tudo, que quer bater de frente com tudo? Então é mais ou menos por aí, mas eu quero te dizer que Jesus lidou com algumas situações. Situações em que não era de acordo com aquilo que ele cria, mas como que foi o final da história e qual foi a atitude dele para que ele pudesse ganhar aquelas pessoas ou não ganhar. Então essa situação de proibir, de bater de frente, de querer, cara, uma coisa que não me entra. Assim, eu estou aqui de coração totalmente aberto, puro, estou totalmente em paz aqui, irmãos. Mas assim, pessoas que ficam perdendo tempo, sabe, se degradando em redes sociais, respondendo aí, sabe? Ei, crente, vai orar, pelo amor de Deus. Sabe, não tem motivo, é umas guerras desnecessárias, que não leva a nada a não ser intriga, conflito, é querer jogar fogo na aldeia do outro. Então, amados, muitas vezes aí a gente fala, não tenho tempo, pastor. Mas estava abusando do tempo para tantas coisas desnecessárias. Agora, quer ver? Vai lá comigo em Números capítulo 11, por gentileza. Fala para a pessoa que está do seu lado. O pastor está calmo, irmão, ele está em paz. Fala de reunião, fala, nossa, vou levar o pastor para pescar, vou fazer alguma coisa, vou, né?
Não, eu tô bem, graças a Deus, aleluia. Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Não existe, Salomão, ele, através de uma sabedoria tão tremenda que Deus lhe deu, alvo das suas petições, né, do seu clamor, Salomão, ele então escreve que não existe nada novo debaixo do céu. Né, o que foi, tornará a ser, enfim, vivemos ciclos que, se a gente não se atentar, sabe, é coisas que se repetem hoje, mas já aconteceram nos séculos passados, como diz Salomão, que foram antes de nós. Então aqui, capítulo 11 de Números 16, diz assim: E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. É como se eu estivesse fazendo essa reunião aqui hoje, para você entender. Versículo 17. E então eu descerei e ali falarei contigo. Fala para o seu irmão, não disse falarei com vocês. Não disse eu vou dar a visão para todo mundo e cada um tem uma visão. Deus dá uma visão para o ministério, irmão. Não vai mudar. Só que qual é a visão que o outro ministério tem? Eu não tenho nada com isso. Alô? Só que nós temos que focar no que nós recebemos. Senão a gente não flui, senão a gente perde tempo, a gente briga errado, a gente se desgasta desnecessariamente. Nós temos que focar, entenda isso, que Deus vai dar uma visão ministerial. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não o leves. Vai comigo aí no 25 a 29, aí mesmo no 11, 25 a 29. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Esse porquanto estavam entre os inscritos aí, não sem motivo, está entre... Então, toda vez que você vê essas questões entre parênteses, isso aí é para facilitar o entendimento, mas muitas vezes atrapalha. Tá? Então, você nunca leva muito em consideração esse entre parênteses aí, que isso aí não é o original. Isso aí é para dar uma facilitada na interpretação. Porquanto estavam entre os inscritos, né? Ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor, meu, Moisés, faz o quê, irmão? Então esse proíbe, querido, ele está lá no Velho Testamento, esse proíbe está nos discípulos aqui agora na frente aqui. E esse proíbe talvez está em você e está em mim se a gente não tomar cuidado. A gente querer proibir os outros de fazer a obra que você não tem nada com isso e eu também não. Mas nós temos uma obra para nós fazermos. Senão a gente perde o foco. Então aí, o que está dizendo? Mas quem é que está falando proíbe, irmão? Quem é Josué? Percebe o perigo? Eu não vou falar aqui de forma nenhuma que eu sou igual ao Josué, eu sou melhor que o Josué. Talvez eu tenha que comer muito feijão para chegar em Josué. Mas um Josué caiu nisso. E você acha que você e eu estamos isentos? Então fala para o seu irmão, isso é um alerta. Só que Deus falou para Moisés o que Moisés tinha que fazer, e Moisés fez o que Moisés tinha que fazer, porque Deus mandou. Mas só que agora vem pessoas e falam assim, não, ó. Quem está me entendendo? Proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim,
Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, como o Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, querido, uma visão espiritual, que eu disse em algumas oportunidades aqui, o espírito do ministério, ele tem que ficar claro, irmãos. Ele tem que ficar claro qual é a visão ministerial, qual é o espírito do ministério. E sabe, em que nós vamos realmente investir o nosso esforço, empreender o nosso esforço para ter êxito. Na direção do que o Senhor nos deu como ministério, como visão, sabe? Isso tem que ficar, passar o mesmo espírito para o Carlos, passar o mesmo espírito para a Lanúcia, o mesmo espírito, o mesmo espírito, o mesmo espírito. Querido, por quê? Porque não importa onde você vai estar, que nem o caso ali, você vai estar falando a mesma coisa. Muitas pessoas se surpreendem aqui, nossa, eu vou lá, está ali o Flávio ali, alguns outros irmãos, então eu fui lá no Imersão, mas os caras estão falando igual a gente aqui, será que eles estão sondando os nossos cultos? Não, irmão, é o mesmo espírito. A gente vai pregar em Barretos, estava lá, o pessoal preparou aquele teatro lá das redes. Eu fui falar sobre a pesca maravilhosa. Mas eu combinei com eles lá, né? Não, irmão, é o mesmo espírito. Só que muitas vezes esse espírito não flui, porque a gente não entende que vem umas questões que nos leva a fazer, que nem os irmãos de Davi. Eles estavam lá no exército de Saul para combater o Golias. Está comigo? Quem que era o inimigo? Quem que era o gigante? Mas o Davi chegou ali. Agora o Davi estava obedecendo o pai, o Davi não estava fazendo nada errado. O Davi não era do exército, não tinha sido alistado no exército, ele não tinha nenhuma responsabilidade com a luta, mas ele chegou ali para saber como estavam os irmãos, foi o pai que falou, mandou ele fazer isso. E para levar alguma coisa lá para o comandante. Só que ele sim, sabe, ele se inteirou do que estava acontecendo, mas os irmãos que não enfrentam o gigante, falam assim, tem pessoas que não enfrentam os seus gigantes e quer brigar com os irmãos. Essa escapou, não estava na programação. Mas o que acontece? Aí chegou o irmãozinho ali, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu bem sei a presunção do teu coração, eu bem sei, com quem se deixou aquelas poucas ovelhas? Ó, já está menosprezando o que o cara faz. Com quem se deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida lá? Você já não faz quase nada. Ainda você deixou aquele negócio de qualquer jeito lá? Eu bem sei a presunção do teu coração. Agora, a Bíblia fala ali, irmão, que Davi se desviou deles. Meu foco não é brigar com os irmãos. Meu foco é saber por que esse gigante está de pé, mas ele vai cair. E o gigante caiu, irmão. Agora, se ele começa ali a se desgastar com os irmãos, ô Eliabe, deixa eu falar um negócio para você. Você também, Eliabe, eu conheço, hein, Eliabe? Ô Samar, você vai falar alguma coisa, Samar? Ô Eliabe, não, irmão, ele não perdeu tempo em ficar brigando com os irmãos, ele se preparou para derrubar o gigante. Fala assim, o nosso papel aqui, irmão, se preparar para derrubar os gigantes. Deixa o Eliabe para lá, deixa o Samar para lá, deixa o Abinadab para lá. Na hora certa, Deus trata com eles e eles vão entender o propósito. O mesmo Espírito vai chegar na vida do Eliabe, ora pelo Eliabe, ora pelo Samar, ora pelo Abinadab, mas derruba o teu gigante. Senão a gente se perde no meio do caminho. Então aqui você percebe isso, né? Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúme por mim. Agora você imagina, irmão, se o Moisés aqui, ele fala assim, ô Josué, cara, eu sei, está no teu coração, meu querido. Você é uma benção. Não, vou ver o que eu faço. Irmão, não tem política nesse meio. Não pode ter jeitinho. Moisés falou, ó, não é assim não, Josué. É que nem aqui. Essa semana eu tenho que viver as coisas muitas vezes na prática. Tem algo aqui que aconteceu ontem, tem algo que aconteceu essa semana, tem várias coisas. Algo que aconteceu em domingo com a esposa do Aldo ali, que veio me procurar aqui. Hoje, graças a Deus, falou que ela está bem. Tudo isso faz parte do que Deus me pediu para fazer a reunião. Mas vamos entender, a nossa amada irmã, a mãe do Diguinho, ela foi acometida de um acidente ali. A Carmela. Depois, analisando todo o cenário ali, chegaram a uma conclusão que a placa do carro, só que não tinha essa segunda parte.
Percebe? Olha só, tinha só uma primeira parte, né? Na primeira parte, alguém atropelou, não prestou socorro, tal. Aconteceu o que aconteceu, tal. Aí o irmão me mandou uma mensagem, né? Não vou falar que é o marido da Andréia Ticiano, não vou contar porque fica muito exposto o negócio. Porque senão expõe o irmão. Mas aí ele falou, não sei o que, tal, se eu pegar um cara desse, eu passo por cima com o caminhão. Aí pergunta para ele, tá gravado, de que espírito você é, irmão? Você percebe, irmão? Então, quando alguma coisa acontece dessa natureza, a gente quer pôr fogo, a gente quer passar com o caminhão em cima. E parece que é isso que Jesus faria no nosso lugar. Aí eu fui explicar para ele, querido, tem que orar pelo cara, porque eu não sei o que está acontecendo com o cara. Eu não sei qual é a vida do cara, qual é o contexto do cara, de repente, o que possa estar acontecendo ali. Tal. Depois foi descobrir que o carro era objeto de furto. Acho que o ladrão vai parar para socorrer. O cara para socorrer e vai? Mas ele está errado? Claro que está. Mas Jesus salva ladrão também. Jesus estava do lado de 2 ladrões. Pastor, não é ladrão, é ladrões. Você entendeu? Mas ali Jesus fez o quê? Deu oportunidade. Uma vez entrou um cara que, graças a Deus, rapaz, começou um barulho lá no meu quarto, e aquele barulho, e eu tô lá ouvindo o barulho, eu tô dormindo. E a Marluce passou um pernilongo, ela acorda. Tem um barulho ali. Tem um barulho ali. Aí eu, com aquela vontade de levantar, levantei, abri a porta do banheiro. Um camarada, guarda-roupa, já estava mexendo ali na janela, que dá acesso ao banheiro. Né? Forçando, ele tinha aberto tanto assim. Aí eu dei um berro. Pera aí, vagabundo! Mas não foi desse jeito aqui, não. Olha que eu falei, pera aí, vagabundo, o cara bateu a mão no muro e caiu do outro lado. Eu falei, ainda bem que ele não esperou. Espera aí, vagabundo, se o cara espera, eu estava frito, irmão. Não tinha uma... Mas aí, o que acontece? Aí eu fui meditar. E aí eu falei, Senhor, me perdoa por ter chamado ele de vagabundo. Sabe, teu irmão, de que espírito você é, irmão? Porque ele só faz isso porque ele não te conhece. Mas ele vai ser objeto das minhas orações. A partir de hoje eu vou orar por esse cara, para ele se converter e te conhecer. Porque se ele te conhecer, ele para de fazer isso. Fala para o teu irmão, se você ainda não entendeu, esse é o teu papel. Esse é o nosso papel. Só que na hora ali, irmão, nós temos uma natureza. Mas a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas se a gente é guiado pelo Espírito, irmão, a gente consegue vencer essas coisas. Senão essas coisas vencem a gente. Estão comigo? Está doendo? É um perigo, irmão. Mas aqui nós vamos caminhar mais um pouco. Eu estou em paz, mas se trazer uma aguinha para mim, eu fico melhor, viu? Está aqui aí, ó. Aleluia. Eu que eu não tive a visão de Abraão. Que ele viu o carneiro por detrás, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 24. Só para me te colocar dentro da história aí. Só para você entender, o que vem antes aí? Vem antes algo muito importante. Antes do 24, mas vamos ler o 24 primeiro.
Então disse Jesus aos seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Primeira coisa, irmão, que Jesus teve que entender, que ele era alguém enviado por Deus. Ele veio enviado por Deus para uma obra, para uma missão. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Em dado momento, a vontade dele era sair fora. Se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus teve que negar a si mesmo. Jesus não pôde fazer a vontade dele. Eu não vim fazer a minha vontade. Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. E ele passa essa vontade, e ele tem a sua forma de administrar essa vontade. Mas aqui Jesus está dizendo, agora, assim como eu fiz a obra, assim como eu me neguei a si mesmo, fui obediente até a morte, morte de cruz, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Subsistindo na forma de Deus, não usurpou, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele veio servir uma missão, uma obra, que o Pai confiou na mão dele. Mas em dado momento ele renuncia à sua vontade. Ele está dizendo agora, se alguém quer me seguir, o modelo é esse. Negue-se a si mesmo, sabe? Ou seja, a tua vontade muitas vezes, aí fala, tem pessoas aqui que tinham outros compromissos hoje. E louvado seja Deus pela sua vida que você está aqui. Mas você vai entender daqui a pouco o que a gente precisa ajustar. Mas tem muitas vezes que a minha vontade, irmãos, não é de, vamos supor, hoje à noite, passou algumas coisas, eu não ia pregar. Eu estou totalmente em paz, tá? A pessoa que está aqui, sabe? Mas louvado seja Deus que eu vou pregar. Porque aí depois Deus me deu uma palavra, Deus deu algo que assim, foi assim. Mas a minha vontade era não pregar. Então não é, eu tenho vontade todo dia de fazer. Não, irmão, é uma guerra muitas vezes. A gente não é hipócrita. Muitas vezes a vontade é fazer outra coisa, divertir, tem muita coisa. Só que eu tenho que entender que tem uma responsabilidade, tem um ministério. Tem um negue-se a si mesmo. Tem um renuncie à sua própria vontade para fazer uma vontade superior à sua. A vontade dele, Isaías 55, é maior. Os caminhos dele são mais altos e melhores do que os meus, melhores do que os seus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que se eu não renunciar à minha vontade, eu não consigo seguir ele. Mas ele não está falando, ó, todo mundo vem e me segue. Ele falou, não, ó, me segue aí. Se alguém quiser, fala para o teu irmão, você tem todo o direito de não querer. Não sei o preço que você vai pagar por isso, porque Jonas parou no ventre do peixe. Isso é só um detalhe. Mas ele não está obrigando ninguém a seguir ele. Ele está falando, mas se você quiser me seguir, tem condições. Se você quiser estar junto comigo na mesma obra, tem condições. Agora vamos comigo. João capítulo 6. Jesus está num discurso aqui, e eu não posso, não é nem que eu não vou esmiuçar muito aqui, que o tempo não permite. Mas ele está falando aqui da realidade, quem ele é. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém se alimenta de mim, ele está todo esse discurso, tudo. Chega um momento e fala, ó, mas se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, ou seja, vocês estão me seguindo porque vocês viram multiplicar pão e peixe, vocês viram alguns milagres, vocês viram alguma coisa, aí vocês estão me seguindo por isso, mas não trabalha por isso não. Não me segue por isso não, segue por coisas mais... Esse é o discurso, irmão. Então Jesus nunca facilitou. Fala assim, Jesus nunca facilitou. Mas chega em dado momento aqui, capítulo 6. Versículo 60 a seguir, por gentileza. Ele estava falando isso na sinagoga.
59 diz: ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Aí ele vai trabalhar essa questão aqui, irmão. E aqui você vai ver que, aqui, verso 66, quero ser objetivo, depois você pode ler com mais calma na sua casa, é que eu preciso ganhar tempo. Diga assim: desde então. Porque, querido, é muito legal, vai para a igreja, irmão, que bênção, Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, tudo ele fará. Tem crente ainda esperando que ele vai fazer tudo, e eu tenho que só, deixa a vida me levar, vida leva eu. E não me chama por louvor, pelo amor de Deus. Querido, a tua vida foi entregue, não é mais tua. A vida que nós vivemos agora, ele. Aqui, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui é o pastor Jesus. Ele está simplesmente falando, a missão é séria, o negócio não é brinquedo. A coisa tem que ter responsabilidade, não é só ver pão multiplicar, não é só vem aqui, abençoa o meu trabalho lá, Senhor, eu estou indo na igreja porque eu quero a minha empresa prosperando, eu quero beleza, mas aí você faz uma reunião de oração, aí você faz um churrasco. Alô? Essa escapou também. Agora vamos ver, porque muitos têm dificuldade de seguir Jesus. E Jesus, o objetivo de Jesus, diga assim, é salvar todos. Se você não sabe o desejo de Deus vai falar assim, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aquilo que para você, para mim, talvez não tenha significância nenhuma, para Jesus é alvo do amor de Jesus e Jesus quer salvar aquela alma. Seja o ladrão da cruz, seja o cara que tentou assaltar, seja o que atropelou a nossa irmã Carmela, né? Jesus quer salvar. E se eu sou desse mesmo espírito, eu tenho que entrar na brecha. Senhor, está fazendo isso porque, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso foi o que fez Estevão, Jesus, né? Eles estão fazendo isso porque não te conhecem, não sabem o que faz. Perdoa eles, se manifesta a eles, faz uma obra na vida deles. Mas como que Jesus lidava com algumas situações? Olha para você ver aqui. Vai comigo aí. Mateus 15. Mateus 15, 21. Queridos, quando Jesus está falando ali essa questão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, o que antecedeu isso foi o episódio de Pedro. Que Pedro foi um dos chamados, começou a caminhar, estava parecendo tudo bem, né? Só que Pedro empolgou. Muitas vezes a gente empolga, né? Por quê? Porque o pastor até falou alguma coisa sobre isso no último culto agora, né? Sobre essa revelação de quem era o Messias, e Pedro teve essa revelação, ou demorou até para ter, mas depois tu és o Messias, tu és o Cristo, né? E aí tem toda aquela questão, e Jesus então vai falar, você tem a revelação correta, só que deixa eu passar agora, qual que é a visão? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso e isso. E ele começou, que isso, rapaz? Para. Não é bem assim, que é um dos negócios da Arapuca lá, né? Não é bem assim. Não é bem assim, não precisa tudo, não precisa também ser tão fanático. Né? E aí o que Jesus fez? Repreendeu Pedro, irmão. Não ficou, meu querido, para trás de mim, Satanás. Esse é o contexto. Aí Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie à sua própria vontade. Esse é o contexto.
Agora, olha aqui o trabalhar de Jesus. Que muitas vezes a gente quer uma igreja que o pastor ele está todo... Caríssimos irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu trago boas novas da parte de Deus. Hoje o Senhor tem um propósito de te abrir uma porta. Hoje o Senhor muda a tua sorte. Hoje o Senhor... Tal. Cara, eu vou embora tranquilo, pastor. Nossa, que bênção. E não acontece nada daquilo depois. Porque Jesus trata a causa, irmão. E os efeitos aparecem porque ele resolveu a causa do problema. Ele não trata folhas, ele trata raízes. É por isso que a figueira que só tinha aparência, ele amaldiçoou. Queria ser uma coisa que não era. Não era para ter folha, era para ter fruto. Fala para o seu irmão, crente não dá folha, irmão. Crente tem que dar frutos. Ele foi procurar frutos, só tinha folha. Tem que tratar pela raiz problemas. E muitas vezes, na hora de você tratar o problema, aí muitos não querem te seguir mais. Aconteceu com Jesus. Não vou ser privilegiado de ser diferente. Mas vamos ver aqui essa tratativa aqui. 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, olha que revelação tremenda. Espera lá, deu certo com o Bartimeu, ele falou, Senhor, filho de Davi, e Jesus mandou chamar. Mas aí, ela fez igual, né? Então ela conhecia quem era Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Faz esse favor aqui. Você consegue falar, Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos lá, primeira coisa, fala assim, deixou a mulher falando sozinha. Jesus. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, já que o senhor não vai atender a mulher, manda ela embora. Não sabe de que espírito sois. Irmão, não tem nada novo, irmão. Esse aí, o pastor que pastoreava eles todo dia, era Jesus. Você está aqui? Ah, mas se Jesus tivesse feito melhor o trabalho dele, não acontecia isso. Acontecia. Jesus não discipulou direito. Discipulou, irmão. É que nós temos uma natureza. E não olha com essa cara não, que você é igualzinho. Nós temos uma natureza, irmão, eu tenho. E você não é diferente. Nós temos uma natureza que grita. Tipo assim, e aí? Não vai atender a mulher? Então despede ela, manda ela embora, ué. Que vem gritando atrás de nós. Mas eles também repreenderam o cego Bartimeu. Bartimeu clamou, pediram para ele ficar quieto, ele continuou clamando mais. Aí chama ele lá. Então, querido, tem uma hora que o próprio Deus vai testar qual é de fato a tua motivação, se você quer mesmo. Se você quer reverter isso mesmo, se você está disposto ou disposta a pagar um preço mesmo para que haja uma revolução na tua casa, uma revolução em algo na tua vida que não está da forma que Ele quer que esteja, mas Ele não vai facilitar para mim e nem vai facilitar para você, Ele vai tratar a causa para que os efeitos possam surgir. Então aqui primeiro, Ele não dirige palavra, deixa ela falando sozinha, depois os discípulos vêm atrás, ele despede-a. Você vê aqui, querido, era mais fácil ou não despedir a mulher? É isso mesmo, vai lá e manda ela embora. Não, irmão, é que Jesus está trabalhando. Fala para o teu irmão, muitas vezes Jesus está trabalhando e você não está entendendo o que Ele quer tratar com aquela pessoa. E você entra no meio e fala, agora a partir de hoje você não vai fazer isso mais. Muitas vezes a gente entra no meio de um tratamento que é Deus que está tratando com aquela pessoa, irmão. Você está comigo? Quem estava tratando com a mulher? Fala para o seu irmão, os discípulos não tinham nada com isso. Deixa eu tentar
Então vamos lá. Então despede. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aí, ó. É outra na canela. Eu não fui enviado para esse povo, não. Gentil. Eu fui enviado só para os judeus. Mas essa cultura, eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente fica aqui a tarde inteira. Mas isso aí é o que era o que era realmente o ambiente ali, os judeus, irmão. Quando você vai para o irmão mais velho da parábola do filho pródigo e o mais novo, o mais velho é uma tipificação do judeu. São pessoas assim, esse teu filho aí, você pode ver que ele não fala esse meu irmão. Esse teu filho fez isso que fez aí, ou seja, os gentios. O gentio é assim, ó, recebeu meio por graça mesmo, não valoriza. Então, me dá aí o que é meu aí, eu vou viver do meu jeito. E são gentios, somos nós. Mas o judeu, ele também é bairrista, ele acha que só ele. Então esse contexto sempre existiu. Então se a parábola, se você for entender, tem ali o filho mais velho representando os judeus e o filho mais novo representando os gentios. E aqui é a mesma coisa. É só algo que era cultural ali. As mulheres não eram inseridas, não tinham voz ativa. Sabe, aqui realmente os gentios eram desprezados. Esse contexto, Jesus está só replicando, só que ele tinha uma obra a fazer. E ele continuou. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ou seja, ela ficou falando sozinha, ela recebeu uma palavra de discriminação. Você está comigo? Fala para o seu irmão, não sei se você já entendeu que aqui é Jesus. Só que Jesus não mandou ela embora. Alô? Jesus estava querendo tratar. Percebe? E a mulher foi perseverante. Com tudo isso, Senhor, mas socorre-me. Eu preciso de ajuda. Eu reconheço, eu não dou conta de resolver essa situação. Me ajuda. Querido, geração quebrantada e contrito, Senhor. Mas aí, veja bem, vamos continuar. Socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar. Agora quebrou tudo, irmão. Se já estava ruim. Porque aqui, querido, o cachorrinho ali, se for ver o contexto aí, Isaías 66, era considerada ali a coisa mais imunda, mais impura que tinha lá para o judeu. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Coisa... Agora a resposta da mulher. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou liberta. Que não era uma enfermidade. Você vai para o Evangelho de Marcos, você vai ver que ela ficou liberta daquele espírito que estava agindo ali. Ela estava endemoniada. Então a palavra sã aqui é um pouco rasa. Mas ela ficou liberta daquele espírito que estava agindo na vida dela. Mas se Jesus simplesmente, irmão, não trata a causa, porque quando você vai para Marcos, eu faço questão de levar você lá rapidinho. Marcos 7, 24, por favor. Olha o que diz aí, no 26, para a gente ser objetivo, não vou ler tudo de novo. Diga assim, o que a mulher era? Lá fora Sírio-Fenícia, mas ela era de origem grega, e o grego era arrogante, irmão, soberbo, orgulhoso. Então o que Jesus está tratando aqui é a raiz, sabe, para ver se realmente ela ia realmente se quebrantar, se posicionar, perseverar, porque o que Jesus quer e sempre quis é libertar, irmão.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele queria libertar a mulher, mas ele não queria libertar de qualquer jeito, sem tratar, sabe, daquilo que realmente pulsava entre os gregos. Eles tinham a letra, eles tinham muita coisa ali que vinha da Grécia. Ele precisava tratar com orgulho, tratar com a soberba. E muitas vezes você vai tratar alguém dentro da igreja, você é tido como... Fala assim, mas Jesus não fez diferente. Vocês estão comigo? Deixa eu tentar fechar. O que eu preciso entender? Vou tentar usar o exemplo dos Gideões aqui. Tentar usar o exemplo. O Cássio está por aqui não, né? Adonep, Gideões, tantas outras coisas aí. Você vai ver que eu tenho prazer, irmãos. Eu tenho prazer. Está aqui a irmã Dani. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, qualquer ministério, é enviar as pessoas. Qual igreja que tem mais integrantes dos Gideões aqui? Teve alguma vez que nunca teve ninguém daqui? A gente serve os Gideões, a gente serve a Adonep, a gente serve vários ministérios, irmão. Só que a gente tem que ter um certo critério. Tem os irmãos aí do motoclube. Eu quero que vocês entendam um propósito. Conversei com a Dani agora, acertamos um negócio que é tremendo também. Mas, queridos, preste atenção nisso aqui, que isso pode te ajudar ou não. 2 Reis. Eu conheço, não estou criticando. Mas tem muitos pastores, irmãos, e não é uma crítica. Isso eu estou só passando uma realidade que eles vivenciam isso. Ó, vocês até podem fazer o trabalho gideônico lá, mas... vou levantar a oferta, não. Um Gideão, irmão, tá o Salvador que é Gideão aqui, eles têm uma contribuição para comprar as literaturas. E se a gente for usar naturalmente, falando, pô, em vez de ele ficar usando essa contribuição lá, ele podia tanto ajudar mais aqui a obra. Então tem muitos pastores que têm essa mentalidade. Vocês podem falar o que vocês quiserem lá, mas não falem oferta. Porque se ofertar para os Gideões, vai vir menos oferta para a igreja, irmão. Eu não tenho isso no meu coração. Porque eu sei que tudo é reino. Eu fui presidente da Adonep, fui diretor regional da Adonep, da região aqui. Muitos pastores, você ia falar com o cara, ele não enviava, falava, pô, eu só tenho esse empresário na igreja, se você levar para lá, como se ia roubar o empresário dele. Isso é uma mentalidade, irmão, porque as pessoas não sabem de que espírito sois. Eu não estou criticando ninguém, eu só estou te apontando o cenário. Consegue me entender? Mas aqui a gente abençoa Gideões, a gente abençoa Adonep, a gente abençoa, irmão. A gente envia, ó, tem um trabalho, pastor, tem uma igreja, tal. Só que a gente tem que entender um equilíbrio, uma questão doutrinária. Amém ou não amém? Então vamos lá. O que acontece aqui, irmãos? 2,16, por gentileza. 2,15. 2 Reis 2,15. Não é nada novo, a gente já falou sobre isso, mas eu quero só te colocar, né? De repente, como aconteceu com Salvador, acontece comigo, com você também. Aleluia. Olha o que diz aí. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias, querido, esse espírito que saiu de Moisés e repousou sobre os 70, é a visão ministerial, amém? A mesma coisa aqui, não é que o espírito literal de pelo amor de Deus, não é espiritismo. É a visão ministerial, é o chamado. É isso que acontece aqui. Quer dizer, agora, o sucessor do ministério de Elias é o Eliseu. Aquilo que Deus operou através da vida de Elias está agora sobre Eliseu. E Eliseu vai dar sequência. Assim como Deus falou com Josué e Moisés. Deus falou, meu servo Moisés, agora você vai dar sequência na obra. Esse é o espírito do ministério. Me fiz entender?
Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseus. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha que bonito. Oh, nós estamos aqui para te servir, nós estamos sabendo agora, por quê? Porque ele tomou a capa de Elias, ele pegou essa capa de Elias, ele jogou sobre o Jordão se abriu, aleluia, ó, o que Elias fazia, o cara está fazendo. Então, realmente, é você, nós estamos juntos aí, conta comigo, é nós. Se prostra ali, tá tudo bonito. Mas vamos na sequência. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. É a mesma coisa aqui, Jesus, querido. Ele está lá e os discípulos vêm atrás dele. Despede a mulher. E os caras falam: despede a mulher, despede a mulher, despede a mulher, despede a mulher. Despede a mulher. Vem gritando atrás de nós aí. Despede a mulher. Mesma coisa aqui. Só que aqui, só para vocês entenderem, esses espíritos, esses profetas que estavam com ele, irmão, antes de Elias ser assunto, antes de Elias ser ali levado, eles tinham essa visão. O Espírito já tinha revelado a eles. Você sabe que hoje o Senhor vai recolher o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele fala: também já sei, calai-vos. Aí chegou outro lá: ó, sabe o que vai acontecer? Sei. Então, muitas vezes, não é que as pessoas não sabem. Eles sabiam, irmão, que o Elias ia ser arrebatado, que o Elias ia ser, não é arrebatado, o Elias ia ser assunto aos céus. Tanto o líder sabia como os liderados, porque eles tinham o mesmo espírito. Eles caminhavam na mesma visão espiritual. Esse rancho de profetas. E aí eles sabiam, mas mesmo sabendo, eles querem trazer de volta o velho. Olha aí. Disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir. E eles falam: não, vocês não têm a bênção para ir, vocês não têm o meu envio. Mas vamos continuar, 17. Mas eles apertaram com ele. Consegue entender aquela criança que fica lá com a mãe? Mãe, eu quero, me dá. Não, filha, você já comeu isso hoje, não pode, não pode. Me dá. É mais ou menos por aí. É isso aí. Apertaram até enfastiar. E disse: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Versículo de número 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. Muitas vezes o ministério é assim, irmão. Você fala, faz assim. A pessoa quer insistir em fazer diferente. Faz assim. A pessoa quer insistir em fazer diferente. Aí você tira do ministério, isso é ruim. Mas vamos no 6. Como que funciona? Esses mesmos que sofreram essa, agora aprenderam a lição. E graças a Deus nós estamos aqui para aprender, aleluia. Eu quero aprender. Aqui eles aprenderam a lição. E disseram os filhos dos profetas, olha lá. A Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós. A obra é feita assim, irmão. Por isso que em Efésios fala segundo a justa cooperação de cada parte. Nós falamos sobre juntas, nós falamos sobre, sabe, ligamentos, nós falamos todas essas coisas. Os 5 ministérios, mas todos aqueles que vai fazer a sua parte ali de ligação. Então, a obra é feita por cada um de nós dentro do mesmo espírito, dentro de uma mesma visão espiritual. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Então, querido, mesmo que o líder não vai com você, mas ele fala: vai, ide, você vai ser bem sucedido. Você tem um envio. Aí acontece que Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí, a pessoa que te enviou, você vai debaixo da cobertura dela, do envio dela. E aí você não passa por retaliação, você não passa por sofrimento. Agora, quando faz as coisas na pressão, porque quer fazer, e vamos fazer, ou faz na desobediência, sem que o pastor fique sabendo, o que que acontece? 3 dias não aconteceu nada, não acharam o que eles procuravam. E isso causa desgaste, irmão. Isso causa sofrimento, a obra não flui. Mas aqui
foi uma bênção, porque eles entenderam e eles foram agora enviados para fazer a obra. Você está comigo? Agora deixa eu tratar algumas coisas aqui de forma administrativa. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um objetivo, aleluia. Querendo fazer um livrinho de evangelismo. Alguns passos para você decidir como aceitar Jesus, alguns de evangelismo. Eu sei que vocês distribuem as literaturas aí nas igrejas, nas igrejas não, nos presídios, nas escolas, nos hospitais. Eu queria que no momento que vocês fossem distribuir lá, você distribuísse o meu livrinho junto. Pastor, eu acho que é bênção. Eu acho que é bênção, mas eu preciso consultar o Salvador também, para a gente consultar a diretoria lá, porque tem algumas regras. Eu não sei se a gente pode fazer esse trabalho. Não pode, irmão. Minha motivação é ruim? Porque a visão dos Gideões não é distribuir literatura de quem quer que seja, é só distribuir Novos Testamentos. Então eu falo, você entende que tem doutrina? Jesus deixou claro, você quer me seguir? Você quer fazer a obra junto comigo? Tem condições. É uma benção o trabalho, irmão, mas se de repente para eles agradar alguma pessoa, se eles falarem, não, eu vou fazer isso aí, mas só que é o seguinte, hein, vamos ver se vir alguma reclamação lá, a gente para, mas, né, tá. Não pode, irmão, porque não é essa a visão. Então, na Adonep, eu vou chamar o pessoal da Adonep, vou falar, vamos fazer um jantar lá na igreja, lá, igualzinho faz pela Adonep, eu arrumo tudo lá, você traz um preletor lá, a gente ganha, vamos fazer lá, em vez de fazer lá, sabe lá para onde essas pessoas vão, vamos fazer o jantar da Adonep lá na igreja, lá no cenáculo, e aí fica só entre nós, irmão. Pode? Fala para o seu irmão, porque tem uma visão, tem normas. Então, queridos, ninguém aqui é obrigado a participar de ministérios. Mas para participar, tem normas. Percebe? Agora, querido, toda vez que ele chegou para mim esses dias aqui, pastor, eu estou conversando mais com um casal de irmãos aí para ajudar a gente lá. Conversou com um, conversou com outro. Querido, se aquilo arder no coração da pessoa, a pessoa falar, eu quero engrossar as fileiras dos Gideões, sabe o que eu faço? Envio. Agora deixa eu passar um negócio aqui, Salvador, para eles. Só que em contrapartida tem uma norma que para a pessoa realmente servir nos Gideões, o pastor tem que enviar. Os caras sabem que isso funciona assim. Agora, você enviou, enviou. Agora, tem outra norma. Quantas vezes por mês uma pessoa tem que sair da igreja para servir? Mas qual que é a norma? Uma. Está acontecendo isso? Muitas vezes vai mais de uma, porque está faltando. Então aí é um problema dos Gideões. Tem que ser consertado lá. Porque senão eu prejudico aqui. Senão vira bagunça, irmãos. Aí o pastor é ruim. Estão comigo? Então eu vou abençoar, irmão, pode ter 50 Gideões aqui, eu vou ficar feliz, porque eu sei que tem possibilidade de pessoas estar recebendo o Novo Testamento, conhecendo Jesus, e eu não estou aqui, irmão, defendendo uma placa de igreja, eu estou aqui por causa de um reino. E o reino de Deus, os Gideões é bem-vindo, a Adonep é bem-vindo. Só que assim, é uma vez, não está conseguindo, está precisando, uma vez outra, faz favor aqui. Então, querido, a gente complica muitas vezes porque a gente quer. A coisa não é tão bicho de 7 cabeças, não é tão gigantão. Ela recebeu um convite para ir em determinado local aí no domingo. Ela vai. Nós conversamos, alinhamos. Primeiro, quando veio o convite, eu não respondi. Porque sempre que tem um convite, eu falo que eu vou confirmar primeiro,
para que eu possa ter o envio. E aí nós dialogamos, e aí o pastor falou da importância de nós estarmos congregando juntos. Então ele disse, primeiro veja se há possibilidade de mudar essa atividade de um domingo para um outro dia. Então eu conversei com a equipe pediu encarecidamente que fosse no domingo à noite, por conta que é o fluxo maior que vai estar as crianças. E aí o pastor falou, então, desta vez tem um envio, mas não vamos mais pegar trabalho no domingo à noite, para que a gente possa congregar e estar em união. Percebe? O que acontece quando ela recebeu um próximo convite agora? Ela já sabe. Entendeu? Agora, eu também não vou, não, vai lá, serve a igreja lá, irmãos. É outra igreja da cidade, nós não estamos aqui concorrendo com igreja nenhuma. Ela vai servir o ministério lá, como já serviu vários outros, debaixo de bênção. Só que assim, vai receber um outro convite, vai chegar para o pastor, falou, querido, olha, eu queria muito e estou à disposição para servir vocês. Só que eu tenho um pacto com o meu pastor lá, que de domingo ele não libera. Pode ser numa outra data? Pode. O que aconteceu? Ela não tem a minha bênção? Tem. Só que tem condições. As motos. Fala para o pessoal mudar a programação de sábado deles para fazer no sábado as coisas. Eles aceitam? Eles não desmarcam nada. Por quê? Porque tem normas. Silêncio. Agora, querido, não pode em hipótese nenhuma uma ocasião específica. Querido, tudo é questão de... Mas não pode assim. Então é o seguinte, então já que o pessoal não abre mão das normas, o pastor Veronese tem que abrir. Fala assim, aí não dá, né, irmão? Vocês percebem? Vocês conseguem vir aqui no meu lugar um pouquinho? Então eu quero abençoar todo mundo, irmão. Quero enviar todo mundo, quero que dê bem para todo mundo. Só que nós temos normas. Nós temos regras. Senão vira a casa da mãe Joana. Então, querido, nós temos que valorizar. Nós temos 2 cultos por semana, assim, culto, sem ser o culto. 2 cultos, irmão. Tem igreja que tem 4 cultos na semana. Muitas vezes é uma luta para a gente estar aqui quarta-feira. A gente tem que mudar isso. Não marcar outras coisas. Sabe? Então, eu não quero entrar nessa vereda, não, que fica chato. Eu sei que é chato, mas você está entendendo, você é esperto, você é de Deus, aleluia. Então, nós temos que ver, eu vou conversar com o Renan, alguma coisa assim, questão dos jovens. Tá? Eu tenho algumas coisas em mente com relação, quando fizer a obra ali, fazer algumas atividades, porque senão é culto, acaba ficando um negócio, é mais um culto. Culto eu já vou na quarta, eu já vou no domingo. Então, não, tá? Mas só que até isso acontecer, eu vou conversar com ele depois, uma estratégia junto com a Clélia, para ter alguma coisa assim, irmãos, nós temos que entender que também não é legal, o cara vai chegar aqui, então ele vai, eu vou pescar, então qualquer coisa me tira do culto de sábado. Dá para mim participar de todo mundo? Não dá, irmão, não sou hipócrita. Mas tem, pelo menos os jovens e adolescentes, não podia marcar nada no sábado. Sabe, a não ser um negócio assim que não tem jeito. Né? Aí também não vai ser ferro e fogo. A gente não está aqui para falar tem que ser assim, senão não for assim. Não, irmão, não é isso. Mas também não pode ser. Está difícil entender ou não? Precisava da reunião ou não? Vamos entender os ministérios. Vamos lá. O que aconteceu com a Fernanda, não aconteceu só com a Fernanda, outras coisas aí. De repente, aquele dia até eu fui... É o jeito da madeira... E muitas vezes, talvez ela nem entendeu direito. Mas assim, eu, de forma nenhuma eu quis trazer algum peso, algum tal. Mas assim, que nem ela quis entrar no ministério. Aí disse, você não pode entrar. Falando assim, não os proibais. Pessoas têm uma mania de proibir aquilo que nem o pastor está sabendo. Tem muita coisa, eu estou fazendo isso porque o pastor não está nem sabendo. Só leva a culpa. Eu subir na secretaria lá, pô, você cortou a gasolina da vozinha. Eu falei, como? Não foi você? Eu falei, por enquanto, não estou sabendo de nada não. Sabe, então é coisas dessa natureza. Não, porque o pastor não gosta que faz assim, faz assado, assim, mas o pastor não está nem sabendo. Que outra coisa tem que ficar clara, irmão, nós não somos
assim, que nem uma batista, que nem uma quadrangular. Nós não temos, por parte da rede apostólica, um sistema doutrinário que tem que funcionar assim ou assado. Não existe isso. Eu tenho uma paternidade e uma cobertura espiritual. Mas se eu quiser, não estou falando que quero, me mover aqui no G12, eu tenho a bênção. Se eu quiser me mover aqui por uma questão de, como é que chama? Células, sem problema. Essa parte doutrinária não tem nada a ver com rede. O pastor lá na rede, não sei o que, irmão, é a história de pessoas que não sabem nada e que se intrometem em coisas que não... Percebe como é difícil? A rede não é como uma batista, ó, todas as batistas vai seguir ali, ó, sabe? Tá engessadinho. Aqui não, irmão. Aqui a gente tem liberdade de culto. Amém? Então essas coisas têm que ficar claras. Por isso, o que acontece com relação a ministérios? Vamos lá. A irmã, se isso arder no coração dela, porque tem muitas vezes que acontece, que nem o Cássio não está aqui também. Mas já falei sobre isso, vou falar de novo, vou tentar ser objetivo para a gente finalizar. O que aconteceu com o Cássio? O Cássio, inclusive no evento que teve agora do pastor Fernando, a irmã Célia, a Celinha, até se emocionou lá, passou até mal, teve que atender ela lá, tal, porque ela começou a contar como que foi o processo de conversão dela. Olha para você ver, irmão, como que Jesus trabalha. Muitas vezes a gente não vai entender, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eles foram convidados para o casamento do Serginho e da Angélica. Só que nesse casamento, eles ficaram um pouco assim, eles estavam ali indo a algumas orações lá junto com o pessoal da Donep, mas eram católicos assim, de servir mesmo lá, sabe, tá envolvido mesmo em liderança lá. E aí convidamos, mas nós somos, o que tem? A primeira coisa, nós somos católicos. Eu falei, e daí? Porque senão a gente começa, então, irmão, vai para o inferno, hein? Imagem? Não, irmão, somos católicos, e daí? Vamos com a gente? Então, querido, o trazer para perto é uma coisa, agora vamos entender. Tá, eles vieram, participaram de algumas orações, aí teve o casamento, foram para o casamento. A palavra do casamento fez com que eles nunca mais saíssem da igreja, ficou na igreja até hoje. E ela começou a contar sobre isso. Começou a contar, né? Só que chegou uma situação que precisava de algo ali na Adonep. Eu já tinha sido diretor regional, eu sabia, e veio uns caras de fora que não conhecem o céu espiritual da cidade, não sabe nada a respeito de quem é A, quem é B. Ele falou, esse aí não pode. Olha para você ver o homem como que proíbe. Esse não pode. Por quê? Você estava na reunião. Estava na reunião. Então, eu continuo chato do mesmo jeito, irmão, eu sempre fui assim. Por que que não pode? Porque não é batizado. Eu falei, tem piscina aqui, eu batizo ele agora. Ele tem a minha bênção. E tava... Olha lá. Agora, o que acontece? Qual o presidente que ficou mais tempo na história da Donep até hoje aqui? Mas não podia. O que aconteceu? Lógico que eu não ia colocar o cara lá sem batizar, sem não. Até ele assumiu, eu falei, então, mas ó, quem tem perfil aqui, irmão, porque não ia funcionar, ia ser que nem os caras que ficaram 3 dias ali procurando o que não era para procurar e não acharam. Então, eu falei, o presidente é esse, mas é por causa do batismo? Eu jogo ele na piscina aqui agora. Aí os caras foram, aí virou o que virou. Sabe? Então, querido, tem coisas e coisas. Então, a gente quer facilitar. Agora, vamos lá. Vamos voltar. Se isso é algo que está no coração, ó, eu tenho aqui, eu tenho um chamado, porque tem coisa, irmão, que não adianta, eu brinco aqui que nem negócio, eu estava, o Mazon mesmo lá, eu fui lá no aniversário lá, eu estava cantando no banheiro lá, né? Aí ele viu lá, quis saber quem era que estava cantando, então, os caras querem me levar para o louvor, e pai, coisa, nossa, é um tenor, e não sei o quê, quase que é um terror, mas vamos lá. É um tenor, né? E aí ele... Tá. Então, mas é aquela história, irmão, eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu sei que esse não é o meu chamado. Está entendendo? Vai ter um negócio aí, eu vou cantar junto, vamos cantar junto, vamos adorar junto, irmão. Mas eu não fui chamado para ser um salmista. Então, agora é o seguinte, começou a queimar no coração, eu quero participar da oração. Então, o que acontece? A história não é assim, você não pode. Não é proibir. Mas como que Jesus fez? Vinde, diga assim comigo, vinde,
A mim. Quem? Opa, então o vinde é para todos. Vinde a mim, todos. Então todos podem. Não foi isso que Jesus falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga assim comigo: vinde, aprendei, ide. Não é vinde e ide, que nem algumas igrejas estão fazendo aí. A pessoa chega hoje, amanhã está pregando. Não funciona, irmão, porque a pessoa não tem a visão ministerial. Aí cada um prega uma coisa, aí vira uma salada. Aí um quer procurar o Elias, o outro quer proibir os caras de caminhar na mesma visão, o outro não deixa entrar no ministério. Então, não é proibir. Então, vamos para o seguinte, vamos falar com o pastor, se realmente ele te abençoa. Aí você está enviada para ir lá, você fica lá 3, 4 reuniões lá, realmente é isso que eu quero. Vai ficar um tempo junto e depois é inserido. Fala para o irmão, você percebeu como que é simples? Agora de cara não pode. Né? Vai fazer a obra, tá, ó, o pastor não gosta que faz isso, não gosta de fazer aquilo, mas o pastor não está nem sabendo. O pastor falou que não pode. Não, irmão, então qualquer coisa que você tem desejo de participar, vem conversar comigo, com o pastor Marcos. A gente vai realmente, sabe? Aí a gente vai falar com os líderes. E vai realmente ver uma forma que realmente você mesmo vai chegar na conclusão que você tem aquele perfil ou não. Você consegue pagar aquele preço ou não. Porque, querido, aí a obra vai requerer você negar a si mesmo. Aí tem ensaio. Aí tem datas de reuniões. Tudo isso fala assim, tudo isso vem no pacote. Ah, eu quero fazer, mas eu queria fazer, pastor, mas eu não queria negócio de reunião, eu não queria esse negócio de... Não, não precisa de tudo isso. Eu sou que nem o Romário, eu chego e faço gol e já está certo. Treinar para quê, se eu já sei o que fazer? Fala para o teu irmão, vai caçar a tua turma. Percebe? Estamos juntos ou não? Agora deixa eu falar um negócio para vocês que é o mais sério de tudo. Deixei para o final. A cereja do bolo. Oh, Jesus, dá graça. 2 Reis, capítulo 6. Queridos, a Elizabeth, ela esteve aqui no domingo, assim como aconteceu com outras pessoas, e isso não é novo debaixo dos céus. Isso acontece com você, comigo. Uma hora você vai estar triste, uma hora você vai estar desanimado, uma hora... Hoje à noite você vai receber uma palavra de ânimo. Mas tem hora que você vai ver que a coisa talvez não vai... Mas assim, ó, presta atenção nisso, irmão. Uma vez que eu entendi, ó, eu fui plantado aqui, fui plantado. Então assim, ministério infantil, tenho falado com a pastora, sabe? Assim como todos os ministérios. Ministério do louvor, eles estão tendo aí aulas, estão tendo reuniões de oração, estão tendo aulas, estão tendo, enfim, isso eu aprendi, engrossando aí para me saber como lidar. Ó, vai iniciar o louvor, eu tenho falado, irmão, não fica abrindo Bíblia, eu tenho falado, eu tenho cobrado isso do pastor Fernando, por quê? Pega um dia que você quer pregar e prega, aqui é para adorar, não é para ficar lendo Bíblia. Na hora de adoração, é adoração. É fazer, porque você imagina, a igreja está querendo pegar. E aí o seguinte, abra a tua Bíblia agora no Senhor, quebrou tudo. Então a sequência do louvor é você indo, entrar sabe, no átrio, no santo do santo. A hora que chegar no santo lugar, irmão, é só fumaça e fogo. Não pode ficar quebrando, parando. Então o louvor ele inicia e a sequência é a seguinte. Aí eu vou colocar a última música lá do louvor, vou colocar uma música fúnebre. As últimas músicas, irmão, fogo, adoração, poder, para fazer realmente preparar para a palavra. Amém? Então nós estamos conversando sobre isso. Vamos no ministério infantil, o que precisa? Esses dias eu falei com a pastora Michele, até pelo fato de
enviar eles lá para o Rio de Janeiro, que estava tendo um congresso lá, tem um material, vamos comprar esse material. Irmão, vai ser inserido alguém no ministério? Então, uma coisa que a gente precisa, e já quase tivemos, mas aí acaba se perdendo. Organizou a biblioteca agora, vamos ter alguns materiais lá para a pessoa que ela quer se envolver mais naquela... Tá, beleza. Mas pega o material ali, se dedica, que nem a Grazi, acho que não está aqui, né? A Grazi do Adilcim. Então, ela pegou um livro que estava ali, depois de muito tempo falou, nossa, como que esse livro aqui, tal, mas está ali para todo mundo. Está voltando então, querido, nós queremos o seguinte, esse vinde, aprendei. Agora, eu quero vir, eu quero ficar do jeito que eu estou e quero fazer a obra. Não vai fluir, irmão. É vinde, aprender, agora ide, agora vai lá e faz. Então, a gente vai preparar o Ministério Infantil, vamos fazer algo que já está sendo uma bênção, mas vamos melhorar essa questão de... Por que a gente está com a ideia de mexer do lado ali? Para dar mais condições para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, porque ali vai ter como fazer coisas melhores ali. Vamos fazer alguma coisa, trazer o amigo da escola, trazer não sei o quê, e fazer lá alguma coisa depois no final. Vamos criar alguns cultos temáticos, algumas coisas. Dá para fazer muita coisa. Agora, uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Na realidade, desceu mais uma aqui, que são duas. Essa eu estava quase esquecendo. Mas vamos aqui, não vou me perder. Capítulo 6. Vocês já viram isso aí, né? Então eles chegaram de novo, os mesmos que chegaram lá atrás e insistiram e foram por conta deles e não acharam nada. Agora voltaram, então você vai com a gente? Vou, foram enviados. Beleza, glória a Deus e aleluia. Agora você está fazendo a obra. Você já veio, você já está junto e você começou a fazer a obra. Eu citei o caso da irmã Elizabeth. Então vamos lá. Versículo 4 a seguir. E foi com eles, né? Serve-te de ir com os teus servos, eu irei, né? Então tem a bênção e tem a cobertura. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Estão fazendo a obra. E sucedeu que derribando um deles uma viga, diga assim comigo, o ferro caiu na água. Queridos, não queira ser, quando o Davi dá um conselho para Salomão, ele chega para Salomão e fala assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais, e ele fala para Salomão uma coisa tremenda ali. Ele fala, seja isso e seja homem. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Você não tem asa. Você não é super-herói. Você não é obrigado a estar todos os dias bem, você não é obrigado a saber tudo. Mas uma coisa é fato, você tem que ter humildade. Por isso que Jesus tratou com a mulher Ciro-Fenícia. Ele queria ver quebrantamento, humildade. Porque muitas vezes o que falta, que nem a irmã veio aqui me pedir que ela não estava bem, mas ela está envolvida na obra. Então, querido, com certeza o inimigo, a Bíblia fala assim, ó, se projetas alguma coisa, seja firme. Jó 22, 28. E a luz brilhará em teu caminho. Quando te abaterem, ou seja, querido, você tem um projeto, você está voando no projeto, mas tem um projeto que quer matar, roubar e destruir o teu projeto. Quando te abaterem é um indicativo de tempo. Mais cedo ou mais tarde o inimigo vai querer te combater. Aí você vai ter que se posicionar. O que ela fez? Veio falar comigo, a gente orou, perguntei, e aí, irmã, como é que tá? Pastor, tá uma benção. Saiu tudo, eu estou bem. Então é aqui a mesma coisa, irmão. Você está fazendo a obra, uma hora ou outra, o teu machado, uma hora ou outra, sabe? Vai ter algum... Mas aí você não fica com isso para você. Senão a pessoa demora, irmão, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses carregando aquilo ali. A pessoa quer vencer sozinho, irmão. É para isso que realmente tem os ministérios na igreja. Então o que aconteceu ali? Sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Os dons que você e eu temos são emprestados, pertence a Ele. Você usa, mas é dele. Você não usa o que é teu, você usa o que é dele. É emprestado os talentos, os dons que nós temos. Mas se caiu, irmão, eu não estou fazendo mais com alegria, eu estou tendo dificuldade, está tendo peso, irmão, chega no teu líder, é o que aconteceu ali, porque era emprestado. E disse ao homem de Deus, onde caiu? Quer dizer, a partir de que dia, o que aconteceu com você? Você teve alguma situação que você ficou desanimado, alguma coisa, onde caiu? Quer dizer, qual é o problema? Você parou de orar? Você está com dificuldade de congregar? Você está com problema com o teu casamento? Você está discutindo com a esposa? Onde caiu? Querido, é o cara da mão ressequida que está lá no meio do culto lá, não quer que ninguém saiba do problema dele. Jesus fala, coloca de pé aí. Fabinho, fica de pé aí.
Estende a tua mão. Ou seja, tudo que ele não queria era mostrar o problema. Agora olha o Jesus aqui, que não é o pastor Veronese, é o Jesus. Levanta aí. Olha lá, já sentou. Estende a tua mão. Sabe o que é isso, irmão? Jesus falou, mostra o teu problema aí. Hã? Jesus? É esse cara. Aí Jesus restaurou. Então o propósito, querido, não é... O propósito é restauração, é cura. Mas se a pessoa ficar, obrigado, Fábio. Se a pessoa ficar quietinha no canto aí, com a mão ressequida, eu estou mal, sabe, eu não estou bem, mas você não fala para ninguém, você fica aí pagando um preço sozinha, você vai sofrer. Aqui teve um problema, ele falou, ó, caiu, era emprestado. Onde caiu? E houve restituição. Amém? Agora deixa eu falar para você rápido, irmão, quero terminar antes das 14h, senão fica atrapalhando o almoço das pessoas. Nenhum glória. Você viu como não teve amém? Vamos lá. Teve uma competição, vai ser mais velha do que aquela da galinha e do ovo. E dois caras que era fera no machado, pá, 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 cortador de lenha, né? A pessoa já sabe o que eu vou falar. E aí começou a competição lá e o cara pegou lá e pá, 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 e o outro pá, pá, pá. Parou um pouco, foi lá. O outro olhou e falou, está no papo. Esse cara para toda hora. Eu estou aqui, ó, pá, 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 pá. Chegou no final do dia, foram conferir o resultado. E o cara que de vez em quando parava tinha cortado uma quantidade muito maior do que aquele que ficou lá, pá, 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 pá. Ele falou, rapaz, não tem condição, cara. Você parou um monte de vezes. Eu não parei um segundo, nem respirei. E você cortou muito mais do que eu. Ele falou, o segredo é amolar o machado. Querido, não faz a obra com machado sem corte. Eu estava falando para o louvor, serve para todos os ministérios, irmãos. A gente tem que ter palavra e poder. Palavra e poder. Louvor e poder. Isso é tempo de oração, irmão. Todos os ministérios têm que ter tempo de oração. Senão o machado fica sem corte. Aí você bate, 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 você cansa, você desanima, parece que não está fluindo, porque nós como igreja, esse nós é uma conjugação que eu me insiro, nós temos que orar mais. Então não é só lá fazer, daqui a pouco você fica chato. Então eu volto aqui, eu quero pedir para a Clélia, pedir aquela questão do cenáculo lá. Pastor, mas a gente não sabe o que vai lá fazer orar, mas foi a palavra que Deus deu. Vai lá e ora, Senhor, não sabemos nem porque estamos aqui, mas nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te bendizer, nos dá uma estratégia nova para o culto. Nos mostra uma direção nova. Vamos, aí chama um adolescente, irmã, você tem alguma coisa para contar? Você passou por alguma luta essa semana? Mostra para mim, você está envolvida nisso, está envolvida naquilo, conta para a gente alguma experiência. Ali, sabe, vai trazendo... E um vai aprendendo a orar, outro vai aprendendo a fazer isso. Deus já dá uma visão para um, já mostra ali e tal. Então, culto. Não, culto, monte. Culto, monte. Culto, monte. Assim vos diz o Senhor. Nós precisamos orar mais, irmãos. É tremendo ver batizar no Espírito Santo, aqui, lá, tal. É gostoso. Mas antes disso teve oração. Teve uma semana de oração, teve relógio de oração. Aí você vê batismo com o Espírito Santo. Aí você vê, querido, então não é só orar, e não é só fazer. Orar e fazer, orar e fazer, orar e fazer. Jesus, ele dormia, ele ia para o templo todos os dias, mas ele dormia no Monte das Oliveiras. Ele não ficava no templo. Templo e Monte das Oliveiras. Templo e Monte das Oliveiras. Quando acontece a questão do João 7,53, cada um foi para sua casa, que não receberam o testemunho dele. Ele fala lá que ele dá água, né? E aí uns dizem, mas vem alguma coisa boa de não sei aonde. Aí começa aquele texto lá de João 7. E começa no
no 53 diz assim, cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E no outro dia de manhã cedo, ele voltou para o templo e os ensinava. Então, ele tinha uma vida de templo e monte. Templo e monte. É assim que funciona. Amém. Para encerrar, querido. As demais coisas foram muito importantes. Mas deixa eu passar um negócio para você. Assim como você ouviu aquele vídeo ali, irmãos, nosso papel é ajudar as pessoas, mas muitas vezes nós não vamos conseguir fazer. Mas uma coisa que não ajuda, irmãos, e pelo amor de Deus, eu quero encarecidamente pedir para vocês isso. Não fica trazendo coisa e levando coisa. Sabe o que está acontecendo lá, pastor querido? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. E me ajudar, que vocês me ajudem a fazer acontecer o que tem que acontecer aqui. O que está acontecendo lá, colar e para... Querido, não é, eu já não tenho redes sociais por causa disso. Tem pessoas que querem me mandar algumas coisas no Instagram, eu tenho no meu Instagram, eu, minha filha, o meu filho, eu tenho, sabe, a missão, tenho meia dúzia no meu Instagram. Porque a gente não quer fofoca, irmãos. Não contribui com nada isso. Então, assim, se a pessoa está... Querido, que bênção, mas Deus continue abençoando vocês. Mas eu tenho é se desviar dessas coisas. É o que Davi fez, senão a gente não derruba os nossos gigantes. Então, amados, eu não tenho problema com pessoas nenhuma, e eu também não pedi para ninguém sair da igreja. Eu mandei alguém embora? Eu só mostrei que tem regras. Mas eu amo a vida de cada um, eu quero que Deus faça o melhor na vida de todos. Mas agora eu não posso ficar esse negócio, traz para cá, leva para lá, traz para cá, leva para cá. Só viu o que está acontecendo, viu o que isso aconteceu, viu que aquilo, irmão. Esses dias, louvado seja Deus, é tão sério isso. E quando aconteceu isso lá atrás, irmãos, eu conheci mais de 1000 pessoas que passaram por esse ministério. Mais de 1000. Se cada uma a gente ficar com esse... Indóide, irmão. Então, Deus sabe o que está fazendo. Que nem eu brinquei aqui no negócio lá do Hugo lá. O Hugo, por algum motivo, veio para a igreja. E foi uma bênção. Mas se não acontece o que aconteceu lá, ele não viria. Então, querido, não queira entender aquilo que ninguém entende, a não ser ele. Mas faz uma coisa, procura, sabe, ter esse cuidado, não ficar com esse leva atrás, com esse negócio. E se for pagar com a mesma moeda, pergunta para mim, pastor, Ana Luísa vai vir aqui no chá da Vanessa, o Kaique vai vir no chá da Vanessa. Eu falei, mas e daí, o que tem? Eu não pedi para ninguém sair, irmãos. Agora lá na frente, pertence a Deus outra coisa. Esses dias eu fui lá comprar com o Kaique. Porque não é que aconteceu isso, agora o meu dentista é o Dr. Rubens. Não tenho inimizade com ninguém. Agora só me ajuda, não, sabe? Parece que as pessoas têm um prazer de trazer e de levar. De trazer e de levar. Fala para os teus irmãos, não é para você isso não, né? Mas se for, para com isso, irmão. Amém, queridos? Deus sabe o que está fazendo. Esses dias foi tremendo. Até compartilhei. A gente teve uma questão lá atrás com a família da missionária Hilda. E foi também algo que estava agindo no ministério, que precisava ser trabalhado. Aí passou um tempo, tal, encontra um aqui, encontra outro ali, e tal, e fui marcar um café lá em casa. Fui tomar café na casa deles esses dias lá. Mas assim, uma coisa séria, você vê como que Deus é lindo. Aí ela estava preocupada com uma situação lá, mas bem preocupada, eu já comentei isso aqui. Ela estava tal, uma relação. E Deus tinha dado uma visão para minha esposa. E a minha esposa não entendia nada daquilo. Não entendia nada. E aí ela foi compartilhar com ela. Estava a Geisa, a Hilda, a Luciana. Uma bênção. São pessoas queridas. Lá atrás, se alguma coisa não deu certo, o Paulo e o Barnabé chegou um momento que não conseguiu caminhar junto. Mas lá na frente, Deus, o João Marcos se tornou útil de novo. Então tem hora, querido, que a gente não vai entender. Tem hora que, sabe? Mas não quer dizer que a gente é inimigo de ninguém. Mas aí o que aconteceu? A Marluce começou a contar o sonho que ela teve lá, a visão que ela teve no sonho. E elas começaram a chorar. Literalmente chorar. E aí uma olhou para a outra e falou, tá vendo, mãe? Agora a senhora quieta o teu coração. Está gravado isso. Porque era tudo que ela precisava saber a respeito do irmão dela. Deus mostrou para a Marluce. Agora, se não se aproxima ali, irmão, se não está junto. Então, querido, nós não temos inimigos, a não ser aquele chamado carcará sanguinolento do diabo.
Então abençoe as pessoas, sabe? E não fica no caminho, não. Não queira mal, sabe? Assim, ó, torcer para dar errado. Não, irmão, isso é feitiçaria. Nós somos crentes, amém? Se coloca de pé. Amados, qualquer peso, procura o teu líder, vem até a gente aqui, vamos orar junto, vamos derrubar esse gigante junto. Questão ministerial, eu tenho dificuldade, pastor, nesse ministério, vamos, sabe, te dar. Agora, querido, não tem como, a gente vai te dar livro, a gente vai te dar, sabe, seminários. Quer dizer, não tem como eu fazer a tua parte, a gente vai te direcionar, ó, funciona assim, assim, assim. Agora, querido, vai fazer a obra lá, vai visitar não sei o quê. Não, o pastor não quer que ponha a mão na cabeça. Pastor, querido, não tem nada disso. Tem hora que o Espírito Santo vai dirigir o que deve e o que não deve fazer. Agora, tem coisas assim que também não pode qualquer um pôr na mão na cabeça. Não é isso. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Não é isso aqui pode, isso aqui não pode, aquilo ali. Irmão, tem coisas, queridos, que é no momento ali. Sabe? Tem coisas que Jesus fez de um jeito. Tem coisas que Jesus fez de outro jeito. Eu não posso falar, Jesus, o Senhor mudou? Não. Aquele momento era necessário ser daquele jeito. O paralítico do tanque de Betesda, ele tinha muitos problemas ali. Jesus não poupou para ele. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem podia ficar lá até hoje falando, que é esse negócio de levanta, não sei o quê. Mas ele tinha que ter um posicionamento. Então tem hora, irmão, que Jesus não vai facilitar para você nem para mim. Eu tenho alguma coisa contra os motoqueiros? Não. A gente só precisa ter ordem e decência. A Donep é uma benção. Tudo é uma benção, irmão. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Eu tenho um ministério. Eu consigo fazer as duas coisas juntos? Glória a Deus, aleluia. Eu não consigo, eu tenho que rever. E a gente continua amigo. Amém? Eu vou sentar aqui e não vou fazer nada, irmão, mas escolha é sua. Agora não, eu quero um ministério. Então, outra escolha sua. Só que aí tem condições, tem normas. Mas você é querido e amado do mesmo jeito. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que nós estamos aqui não por nós mesmos, não por nossas próprias vontades, porque somos melhores, porque sabemos mais do que outrem. Não, Senhor, nós estamos aqui por graça e por misericórdia, fazendo a obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Às vezes vamos errar, às vezes vamos acertar, mas permita ao Senhor que nós venhamos aprender com os erros e não voltar a praticá-los. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a ter misericórdia dos outros. Nós não estamos aqui para debater teologia, nós não estamos aqui para debater porque esse faz assim, o outro faz assado. Mas, Pai, nos ajuda a olhar para aquilo que é confiado a nós e investir tempo naquilo que é necessário ser feito. Pai, que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o caminho que a Tua palavra diz. Tu, pois, ouvirás por detrás de Ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, que nós não venhamos a ficar desviando a rota, Pai, mas que mesmo que um passo de cada vez nos ajuda a caminhar na direção correta. Abençoe as outras igrejas, Pai, todas elas, Pai, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Nós não estamos aqui, Senhor, para estar concorrendo com nenhuma igreja ou nenhum ministério. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é a parte que o Senhor confiou a nós. Abençoe cada ministério, cada líder de ministério. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Senhor. Pai, nos dá força, nos dá capacidade, sabedoria, revelação, entendimento, Pai, humildade, para entendermos, Pai, que os céus estão abertos, quando o Senhor diz para o Teu servo João, na ilha de Pátmos, sobe aqui, e em breve eu quero te revelar as coisas que devem acontecer, mas elas não acontecem se não subirmos de níveis, se não buscarmos, Pai, as coisas do alto, se não estarmos, Papai querido, Pai, quebrantados para subir a Tua presença, mudar algumas coisas que nos inquietam, que nos acomodam, Pai, e que nos fazem recuar, entristecer. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, abra a nossa visão, ministra o nosso coração, tira
toda e qualquer tipo de intriga, de disse-me-disse, de fofoca. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aquelas pessoas que são daqui e não estão aqui. E abençoa também, ó Pai, as pessoas, ó Pai querido, que de fato talvez até estejam aqui, mas não é o lugar delas. Pai, nós queremos que o Senhor faça a tua vontade. Esse canteiro é teu, esse jardim é teu, esta obra é tua. Então nos revela, nos mostra e nos leva ao centro da tua vontade. Abençoa a tua obra, opera o teu querer e a tua vontade no nosso meio. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Está gravado. Fala para o teu irmão, não sei se você sabe que está gravado. Então medita nisso, sabe? Não vamos nos perder não, mas vamos fazer a obra. Obrigado, tá? De todo o meu coração, muito obrigado. Eu louvo a Deus pela sua vida.